ar o nosso programa. Bem-vindos! Estamos juntos e hoje eu quero mais uma vez desejar para você paz, alegrias, realizações, que você não desista dos seus sonhos, que você continue pensando nas coisas boas que ainda podem vir pela frente. Afinal de contas, a nossa história não é feita de passado simplesmente, é feito do que ainda vai vir, do que ainda eu tenho condição de realizar. E muitas vezes pessoas me dizem coisas ou me tiram possibilidades, mas está comigo a verdade de continuar lutando para chegar a algum lugar, a algum propósito. Eu hei de conseguir em nome de Jesus. Repita isto para você. Eu posso todas as coisas. Eu posso amar. Eu posso ir adiante, eu posso lutar ainda, eu posso querer algo novo e melhor, eu posso. E Deus há de abrir portas para você, onde você talvez imagine que não tenha possibilidade nenhuma. Deus é aquele que cria oportunidades quando você imagina que já não há mais para onde ir. Ele é Deus. Está contigo. E a mão do Senhor é sobre você, não para te oprimir. Os olhos dele não estão sobre você para te condenar. A palavra de Deus não está aí para nos ofender, mas para nos libertar, nos curar, nos restaurar. Que você tenha paz em seu coração, porque Deus é por ti. No programa de hoje, você sabe, como sempre, é muito bem-vindo e é sempre bom ter a sua participação aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que tem muito a ver principalmente com os pais e com os seus filhos. Nós estamos nesse tempo de falar das crianças, uma semana antes do Dia das Crianças que se aproxima e talvez nós precisamos então parar aqui um pouco mais, como já fazemos tantas vezes ao longo do ano. Eu não preciso esperar uma data específica para falar de um tema como estes. Eu vou desenvolvendo esse tema ao longo do ano, ao longo das vezes, das oportunidades que nós temos aqui para fazer você pensar enquanto pai e mãe, enquanto família. Você precisa considerar que se tem filhos, se tem crianças debaixo da sua responsabilidade, você precisa então ter esta responsabilidade em primeiro plano para que você seja feliz sendo o gestor dessa experiência e tendo essas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, sendo bem cuidados e bem acolhidos em suas necessidades. E hoje o tema principal é sobre a precocidade infantil, que começa ali desde tão cedo. Nós acompanhamos as crianças hoje tão estimuladas e nós vamos chegar numa adolescência tão rápida, nós vamos ver pessoas adultas tão frágeis, que foram queimando etapas e depois se descobriram tão fora do contexto, do seu tempo. Como a gente trabalha isso em família? Para conversar sobre isso, está aqui comigo a psicóloga Vanessa de Oliveira, que já esteve outras vezes e volta. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Está linda a casa. Obrigada. Delícia. É a sua primeira vez aqui, né? É, muito gostoso. Que ótimo. Obrigada, viu? Já dei uma passadinha no Conexão Jovem, né? Já, estava ótimo lá, falando sobre felicidade do outro. Que ótimo. Deus te abençoe, viu, querida? Amém. E temos hoje também a participação de um convidado. É a sua primeira vez, Pastor Paulo Lopes. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, Darleide. É uma alegria, um prazer estar aqui no teu programa. Que bom. Pastor Paulo Lopes, ele é responsável por um trabalho, uma das áreas mais bonitas da Igreja Adventista, o que nós chamamos de ADRA, e nós vamos saber um pouco disso a respeito desse trabalho no programa de hoje, e muito mais do que significa esse projeto de salvar vidas. E o lema é salvando vidas uma de cada vez. Né, pastor? Mas deixa eu lançar o tema para vocês. Quando eu falo em precocidade infantil, o tema geral do programa eu dei vida precoce, porque na verdade eu quero que o tema seja um pouco mais abrangente do que simplesmente ser criança, mas é por ali que a gente começa. Claro. O que você traz desse tema? A precocidade está voltada à criança perder a sua infância. A criança perder o direito que ela tem de ser criança, de brincar, de aprender através do lúdico. Então, nós dizemos que a criança aprende através das brincadeiras. É brincando que ela imita a vida adulta. Então, a precocidade infantil é justamente estar sendo adiantado aquilo, essa juventude, esse estímulo às coisas que estão acontecendo na vida adulta, está sendo adiantado à criança. Essa que é a precocidade infantil e juvenil. E às vezes dá a impressão que isso é tão bonitinho, né, pastor? É bonitinho ver uma criança já com vocabulário, já com práticas, assim, próximas dos maiores. E a gente fica assim, ai, que lindinho. Gente, como ele é esperto, né? E não se dá conta de que talvez por trás disso tudo tem alguma coisa que não sugira algo positivo para a vida futura.
A criança tem que ser criança, e como você disse na introdução do programa, quando se expõe a uma criança a um desenvolvimento, um amadurecimento acelerado, ela deixa de ser criança, ela queima uma etapa importante, não é? E a gente vê isso hoje como resultado da própria sociedade que nós mesmos talvez construímos, em que os pais têm e acham bonito, não é? E é por isso que a gente vê hoje os concursos de beleza, em que nós vemos, inclusive, chegar ao extremo de crianças fazendo cirurgias plásticas, não é? Para poder participar de concursos de beleza. Ou seja, a sociedade tem forçado um pouco esse amadurecimento e nós queremos que esse resultado não será nada bom. Pois é, me preocupa essa nossa, entre aspas, porque, né, para me prevenir, mas às vezes os pais são levianos nesse sentido, entendam essa palavra leviano, não descuidosos, descuidados com essa realidade e muitas vezes esses pais enfatizam, nós permitimos isso. Por exemplo, quantas meninas gostam do uso de maquiagem? Quantas meninas já querem, mamãe, eu quero um salto alto? E muitos pais, muitas mães consideram isso, é bonitinho, né? E essa nossa chamada aqui para que você, pai, mãe, educador, nós tenhamos consciência de que colocar nossos filhos nessa esfera antes do seu tempo é alguma coisa que depois talvez a gente não tenha condição de segurar, de trazer de volta diante dos prejuízos que virão. Então a chamada para os pais, para os educadores é necessária. Exatamente, até porque, Darleide, as crianças imitam muito aquilo que elas assistem e que elas veem. Então o tipo de valor que é construído também dentro do lar, ele vai nortear o interesse por essa criança. Então se a mamãe passa muito tempo lá na maquiagem, no cabelo, e ela tem um horário do dia onde ela gasta fazendo isso, ela também vai estimular que essa criança queira ir a esses mesmos ambientes e ela entende que a beleza está diretamente relacionado ao produto. Então, ela tem que usar um produto para que ela possa fazer parte. Obviamente que a criança, mesmo que a mãe tenha um ou outro cuidado com a própria aparência, é importante que a mãe dê um limite. O problema é que as mães e os pais hoje têm medo de dar limite aos filhos. Então, é como se ele não pudesse falar, não, mas todos fazem a mesma coisa. Os filhos têm iPhone, têm uma agenda e um número de tarefas enorme. Então, a criança não tem tempo de brincar sem compromisso. É uma quantidade sobre a criança que inclusive pesa sobre ela porque ela não tem tempo para fazer nada além de ter um monte de atividades e compromissos. Então ela vai se evoluindo neste ambiente e ela acha que esse é a norma e é o padrão. Então a amiguinha faz a unha, existe hoje no mercado sutiãs a partir de 4 anos de idade para aumentar o seio. E eu fiz uma pesquisa sobre isso para dar o seio. O que não tem, né? Para dar o seio à criança. Existem coisas para se colocarem no cabelo, vários tipos de maquiagem, unhas. Então, assim, é um mercado, um consumismo sendo colocado assim, né, na ponta do nariz. Outro dia eu vi uma mãe falando que a filha de 9 anos chegou em casa dizendo que queria fazer uma progressiva no cabelo, porque a irmã da amiguinha dela tinha feito. Qual a idade? 6 anos. E a mãe da de 6 anos fez, né? Então, olha a situação onde estamos indo, assim, os pais vão se debruçando em cima dos desejos criados nesses filhos sem se dar conta de que são apenas crianças. Exato. Pastor, mas o padrão para padrão, né? Também nós estamos falando, o que a gente vai falar de padrão? Você está falando para uma massa de pessoas que têm realidades diversas, mas levando em consideração justamente essas diferenças. O que está se perdendo, pastor? Onde é que a gente se perde enquanto gente grande? Porque parece até que as crianças são culpadas, né? Exato, e não é. Mas elas são vítimas. Gente, né? Sim, elas são vítimas. E eu creio, Darleide, que nós vamos ver, o resultado vai aparecer mais à frente, não é? Eu creio que nós estamos marchando para um momento na nossa sociedade em que nós vamos pagar muito caro pelos valores que nós estamos semeando hoje. E é interessante, não é? Falando um pouquinho também das causas. Obviamente é muito importante o exemplo, não é? Como a doutora Vanessa colocou, dos pais, não é? Com relação à maquiagem, à maneira de vestir, não é? Mas também hoje há um outro fenômeno que a gente nota em que a mãe está ausente do lar, não é? Ela está fora. Então, muitas vezes os filhos muito pequenos, eles são expostos à mídia, por exemplo, aos programas da televisão, aos filmes, que vendem este padrão, não é? Nós hoje, por exemplo, vemos uma mensagem muito erotizada, não é?
em que faz com, inclusive, que leva as crianças e os adolescentes a um amadurecimento sexualmente, não é, muito precoce. E o problema, um dos problemas muito sérios de que eles enfrentam é que essas crianças não estão preparadas, não é? E muitas vezes para assumir responsabilidades que elas não têm condições de assumir. E depois quem acaba pagando essa conta somos nós, não é? Os pais, os adultos. E o que vocês acham? Os pais precisam se impor? Quando os filhos se aproximam e dizem, mãe, igual essa menina que eu citei, eu quero fazer uma progressiva, porque as meninas da escola fizeram. Os meninos também têm os seus pedidos, têm os seus apelos, né? Independente de ser menino ou menina, os apelos estão aí. Assim como os adultos atendem a determinados apelos. Mas enquanto tendo autoridade sobre esses filhos, você falou agora há pouco que os pais, e justamente junto com isso que o pastor traz agora, essa ausência dos pais, esse trabalhar fora, esse distanciamento que há por conta dessa realidade difícil que a gente vive, qual deve ser essa postura? Você fala do exemplo, etc., mas também não tem que haver um não, não tem que haver um cuidado para que esse filho entenda que, olha, aqui em casa nós combinamos que não. Como é que se torna isso prático? Vale lembrar que quando a gente fala do não, a gente inclui aquilo que não só está relacionado à maquiagem e aos produtos, mas também ao filho assistir a televisão até muito tarde, assistir a novela, estar exposto à internet, ao iPhone, a ir para a balada com os pais, porque eu li a respeito disso. Então, há uma série de coisas onde os pais precisam colocar regras e limites. Hora de dormir, então, hora de dormir. Faz parte desse conjunto de atitudes que precisam ser tomadas porque às vezes família. Você fala, olha, o meu filho não está diretamente voltado para a questão da maquiagem, ou para roupa, ou para marca, ou para coisas caras, mas ele está ali junto comigo à noite, até 11, meia-noite, assistindo a um programa de televisão nocivo para a saúde dele. E nem que seja benéfico, não é hora de criança estar acordada. Exato. Então tem um horário, tem um limite, tem a regra para a alimentação, tem a regra para o que se fazer no próprio corpo. Não, a progressiva não é para a sua idade. Não é uma química que você pode se expor, não é porque um amiguinho faz que você pode fazer. Então, eu acho que há uma série de regras que devem nortear a educação dessa criança e dessa família, dessa dinâmica familiar, justamente porque a criança precisa de uma proteção. Ela não tem a capacidade de distinguir o que é bom e o que não é bom para ela. Até porque hoje a gente fala de crianças que já são pré-adolescentes com 8, 9 anos de idade, mas por vários métodos que nós conhecemos, a criança vai até os 12 anos, né? Até chegar aos 12 anos ela é criança. Portanto, entende-se que até essa idade ela não tem discernimento para saber o que é bom ou não para ela. É o pai e a mãe quem deve colocar esse limite. Mas mamãe mandou uma questão durante a semana e ela contava da filha dela de 13 anos, né? Já está ali pré-adolescente, etc, etc. Mas essa mãe relatou que a dificuldade com a filha é que, por exemplo, ela quebra o celular, ela chama, já quebrou o espelho, ela chama a atenção de determinadas maneiras e essa mãe dizia assim, às vezes eu gostaria de nem estar por perto. Teve um outro caso de uma menina, acho que mais ou menos da mesma idade, a mãe descreve alguma coisa semelhante e dessa menina muito agressiva, era um pouco mais nova, e essa mãe diz assim, a vontade que eu tenho é de nem voltar para casa do trabalho. Então, assim, quantos desencontros nós estamos falando aqui, nessa vida precoce, que nós estamos apontando hoje para as crianças, vamos chegar a falar dos adolescentes também, mas a gente precisa dizer que as crianças não têm problema. Os adolescentes não têm problemas. E se formos observar, talvez nem os jovens tenham problemas. Quem tem problema para administrar todas essas vidas são as famílias, são as estruturas dadas a essa família. Então, por que será que esses meninos estão tão expostos e essa vida precoce se manifesta de tantas maneiras? Se nós tivéssemos aqui um sociólogo, um filósofo, pessoas de diversas áreas do conhecimento humano, nós levantaríamos aqui uma série de outras questões. Mas, e a gente precisa, inclusive, ir falando disso em outros programas e trazendo esse tema à tona. O que acontece que nós estamos tão escravos desse trabalho, desses prazeres, dessas vontades, de trazer essa criança para o nosso contexto de gente grande, quando não estamos prontos para pagar o preço de tudo isso, como dizia o pastor Paulo agora há pouco. Então, é alguma coisa para você pensar. Por que essa criança não tem hora para dormir?
né? Por que essa criança tem que usar essa roupa, ou essa menina adolescente, que aí vai ficando maiorzinho, os pais já vão perdendo o controle, por que tem que usar aquela roupa? Não, porque tá todo mundo usando, você não é, seu filho não é todo mundo. Por que tá ouvindo aquela música? Tem agora pais muito aflitos porque vem um cantorzinho aí americano e as filhas já estão planejando filas para comprar ingresso, e os filhos, inclusive, dos próprios cristãos, dizendo assim, mamãe, então, papai, eu quero ir pro show, não sabe nem falar direito, mas quer ir pro show, né? E os pais ficam assim. Aí outro dia uma mãe dizia assim, Darleide, entre eu ir pro show e ela ter um tablet, então eu dei um tablet. Aí a menina tá lá, ó, na igreja, na reunião. Mãe, eu sei que foi um recurso seu, né? Um desespero seu. Né? Eu sei, mas inclusive ela mesma me dizendo, Darleide, só que assim, entre uma coisa e outra, eu nem sei o que é pior, porque a menina totalmente envolvida naquilo ali o tempo inteiro. Então é uma armadilha, né, pastor? Então, justamente isso faz parte dessa mensagem que a sociedade quer levar. Eu, por exemplo, sou casado com uma professora e ela me conta, às vezes, a dificuldade que ela tem de ser professora hoje. Não é por quê? Porque ela vê nas crianças de hoje, ela dá aula para o 5º ano, são crianças que estão aí 10 anos, 9 anos, esta idade, não é? São crianças que não estão acostumadas a ouvir não. São crianças que não têm limites. Não é? E elas são colocadas, e a família que não coloca os limites espera que a escola vai cumprir o papel da família. Então essa é a dificuldade que nós temos hoje. É como que se fosse um crime, um pecado você dizer não ao filho. Não é? E aí acontece coisas como essa que você mencionou. Ok, você não vai ao show, mas então eu vou te dar um tablet. Em compensação. Em compensação. Né? E vai acabar expondo aquela criança, não é? A toda a internet, né? A uma série de mensagens que é justamente aquilo que nós estamos falando, não é? Então, eu creio que, como eu disse, eu creio que nós vamos pagar um preço muito alto e já estamos pagando. Por que tanta delinquência infantil hoje? Por que filhos matando pais? Não é? Por que tantos filhos, tantos adolescentes nas drogas? Eu creio que é algo para os nossos telespectadores também refletirem. Não será isto já o resultado de uma sociedade em que não se pode dizer não, em que tem que dizer sempre sim, fazer sempre as vontades? Um outro aspecto importante que você levantou, Darleide, é que nós temos que fazer uma escolha, não é? Nós temos que sacrificar talvez um pouco de conforto, ter um pouco menos e realmente dar valor àquilo que tem valor, que são os nossos filhos, não é? E a gente vê exatamente hoje pais sacrificando filhos para ter uma vida confortável. E é interessante a contradição, porque quando você confronta esses pais, e eu já fiz isso com muitos deles, eles dizem, não, mas eu estou trabalhando assim, a minha esposa tem que trabalhar porque nós queremos dar o melhor para o nosso filho, queremos dar mais conforto. E depois, quando chega na adolescência, ele vê o filho, não é, envolvido nas drogas ou na delinquência, e ele não entende por quê. Então é algo que realmente nós temos que refletir. É uma questão de uma escolha que nós temos que fazer, individualmente e como sociedade. Que sociedade nós queremos? Exato. E sociedade não é a parte da nossa existência. Sociedade é o conjunto das nossas famílias. A história começa na família. Todo mundo põe culpa no governo, que tem suas culpas. Todos põem, ou muitos põem culpa nas religiões, que também têm suas responsabilidades, mas tem o seu lugar. Tem gente dizendo, não, é porque o salário, é porque a vida, é porque os meus pais fizeram tal e tal comigo, os meus dramas, os meus traumas, as minhas todos têm, e todos nós vamos sim encontrar argumentos para sustentar o nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, mas nós precisamos nos rebelar contra tudo isso. E a gente precisa dizer, não, tá errado, olha o que nós vemos, olha o que temos na nossa realidade. Não se falou em outros tempos de tanta liberdade quanto falamos agora, de tantas possibilidades como temos agora, de tanto a renda das pessoas melhorou e muito, né? Obviamente que há situação de pobreza, situação de miséria, sim, mas sabemos que, de fato, muita coisa melhorou, mas ainda assim nós talvez nunca tenhamos ao longo da história, se formos visitar a história passada, tanto sofrimento, tanta delinquência, Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre gravidez na adolescência. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, mostrar um vídeo de um trabalho, de um projeto realizado pela ADRA, de um jeito assim tão próximo de uma realidade doída, mas você vai desenrolando e vai chegando que o fio da meada está
na desestrutura da família. O que nós vamos fazer? Nós precisamos resgatar os valores da família. Você está acompanhando aqui o consultório de família, hoje com a psicóloga Vanessa de Oliveira, a presença do pastor Paulo Lopes, e eu faço questão sempre de ter você aqui na companhia. Deixa eu dar a dica de leitura. Tenho algumas hoje, porque eu acho esse tema extremamente necessário. Hoje vou novamente dizer para você deste livro, Pais Guiados pelo Espírito. Pais Guiados pelo Espírito, você encontra no site cpb.com.br da Casa Publicadora Brasileira. Você pode educar os seus filhos como Deus planejou. E não são receitinhas de bolo, não, tá? Isso é um livro aqui que vai além de um educador, de escrever para você como fazer, como educar. Vai além disso. Garanto para você. E tem um outro, Como Ajudar o Seu Filho a Amar Jesus. Como ajudar o seu filho a amar Jesus, também uma dica da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Raquelzinha, minha assistente, como está a nossa internet? A conexão vai bem por aí? Ainda não, porque olha, hoje eu ia dar de presente para alguns dos nossos telespectadores esta camiseta da Adra, mas eu vou ficar devendo para uma próxima promoção, mas já está comigo, tá, pastor? Tá não bom. vai levar de volta, não. Tá bom? Vai ficar. Pastor, já apresenta pra gente o que é a Adra, que eu estou falando desde o começo. A ADRA, Darlede, é a agência humanitária da Igreja Adventista, não é? A Igreja Adventista trabalha em várias áreas, não é? Nós temos a área de saúde, a área educacional, temos a área pastoral, ministerial, as nossas igrejas, mas nós também temos a área assistencial, ou seja, onde nós desenvolvemos os projetos comunitários, os projetos de assistência. E a ADRA é justamente essa agência que a igreja estabeleceu, não é? A agência humanitária da igreja. Ela está presente hoje em 134 países. Ela faz um trabalho extraordinário, não é? De ajuda de projetos em todo o mundo. São mais de 30 milhões de pessoas que são beneficiadas cada ano, não é? Pelos projetos da ADRA. Somente aqui no Brasil, são mais de 250 mil pessoas que são beneficiadas nas dezenas de projetos que nós implementamos em praticamente todo o país. Ou seja, essa é a ADRA, é a nossa agência. E vocês veem que eu estou aqui com essa camiseta, não é? Sou ADRA, faço a diferença. E nós vamos deixar 3 camisetas dessa aqui da campanha. O que é a campanha Sou ADRA, faço a diferença? É justamente uma campanha para divulgar o que é a ADRA, não é? Nós queremos que as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, que muitas vezes não é conhecido, não é? E eu acho que aquilo de bom que a gente faz tem que ser divulgado, tem que ser mostrado. Então, essa campanha tem esse objetivo. Mas mais do que mostrar o que é a ADRA, apresentar a Agência Humanitária Adventista, essa campanha ela é um convite para as pessoas fazerem a diferença. Exatamente. Em várias áreas, inclusive nisso que nós estamos discutindo hoje, né? Eu creio que todos nós estamos neste mundo com um propósito. E eu creio que todos nós temos o dever de fazer a diferença nesse mundo, de deixar esse mundo, não é, melhor do que ele está. Obviamente os problemas são muito grandes, há miséria por toda parte, mas eu creio que se cada um de nós fizermos a nossa parte, certamente nós vamos ter um mundo melhor. É esse o objetivo da nossa campanha, convidar vocês, convidar os telespectadores da Novo Tempo. Aliás, a Novo Tempo é uma parceira dessa campanha, a Darlede gravou para a campanha vários apresentadores, cantores, não é? E nós convidamos você a vestir essa camisa e querer também fazer a diferença. Tá, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um dos projetos da ADRA. Eu acho muito importante fazer essa pausa, trazer aqui o pastor Paulo para dizer para a gente desse trabalho que a igreja faz, outras igrejas fazem, outros ministérios fazem. Aliás, se não fosse o trabalho de cada um fazendo a sua parte no atendimento às necessidades humanas, independente da religião, tem pessoas, tem espíritas, tem católicos, tem evangélicos, tem pessoas sem religião nenhuma, tem pessoas que simplesmente por ética fazem isso pela vida, pelo semelhante. Isso é dom de Deus. Pode até dizer que não crê em Deus e não faz em nome de religião, não tem problema nenhum. Mas a palavra de Deus diz, tudo que é bom vem de Deus. Então esse doar-se para o outro vem de Deus. É assim que é. Mas eu acho muito interessante, muito rico trazer aqui nessa oportunidade, essa possibilidade, inclusive para dizer para você que, referindo-se à Igreja Adventista, a qual a TV Novo Tempo faz parte, nós fazemos parte, para que você até saiba que a Igreja Adventista ela vai muito além do que ter uma televisão, de que ter igrejas e de que ter uma mensagem para pregar, de falar de esperança, de Jesus Cristo, do nosso Salvador e da sua volta. Nós temos um trabalho prático, diário,
trabalho de atender as pessoas nas suas necessidades. E só que tem que ser mais, tem que ser muito mais. A gente não pode se calar enquanto há um grito social pedindo alguém do nosso lado. A gente fala em social, parece um negócio grande, né? Governamental, não é? Pode ser meu vizinho, pode ser meu parente, é por aí. Então a Igreja Adventista tem um trabalho amplo de, como disse o pastor, saúde, educação, o atendimento às necessidades humanas de um jeito tão próprio, que inclusive a gente quer convidar você a conhecer mais. Então visita o site da ADRA, não é, pastor? Isso. Nosso site é o www.adra.org.br. Lá você pode conhecer nossa missão, os nossos projetos, não é? E também as notícias que nós atualizamos sempre do que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Que ótimo! Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ainda contando com você, com sua participação aqui no nosso programa. Tem alguns abraços para mandar, pois até no envelopinho, eu tô tão organizada, tô tão organizadinha, mas deixa eu mandar aqui alguns abraços para a gente voltar falando a respeito da precocidade aí, invadindo a vidinha dos nossos filhos. Um abraço, deixa eu ver, para dona Mocinha, lá em Pedro Canário, no Espírito Santo, para Marlene, ela é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Não, Marlene não. Marlene, um beijo para você. Mas a Lucimara, aqui de Nova Friburgo, ela está nos acompanhando ali no bairro Ipu. Amo Friburgo, amo viver lindos momentos aí com vocês. Deixa eu mandar mais um abraço aqui para a minha amiga, que eu vou encontrar seu nome aqui no envelope, a Olga Maria Andrade. Que carinho, que toalhas lindas que você me deu, bordadas. Maravilhoso, viu? Obrigada também a Andressa nos acompanhando lá em Pavão, no Espírito Santo. Um abraço. Estaremos orando por você para que a visitação de Deus aconteça na sua vida. E tem mais gente aqui com a gente. Nós vamos mandando abraços ao longo do programa. Deixa eu falar assim de um modo muito especial para todos os amigos que estiveram na Grande Campal em Morobá, aí no Espírito Santo. É um evento grandioso, junta milhares de pessoas. Eu não sei de onde aparece tanta gente. Vem da Bahia, vem de Minas Gerais, do Espírito Santo, de outros lugares do Brasil. Encontrei do Rio de Janeiro, encontrei aqui de São Paulo. Estava eu lá. Um abraço para todos vocês que estiveram ali. Uma delícia, de verdade. O Espírito Santo é um dos estados em que praticamente todas as cidades têm canal aberto. Olha que glória. Puxa, que bênção. Estamos só num propósito de oração para que tenha em Vitória, capital. Intervalo, rapidinho, já voltamos. Fica com a gente. DVD e CD Adoradores. Adquira no telefone 0300 789 1111 ou no site novotempo.com/gravadora. Um produto da sua gravadora Novo Tempo. Que Deus a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Meu nome é Carol. E eu acho que a guerra é uma coisa má, porque os maus atacam os bons. Isso não pode acontecer. Guerra é quando você tem orgulho de si mesmo e quer lutar contra alguma coisa ou contra alguém. Saudade é quando você gosta de uma pessoa, mas ela vai embora e você tá com muita saudade dela. Amigo é uma pessoa inseparável que pode durar até a vida inteira de amizade. É minha irmã Caiol. Céu é o nome
onde fica o sol, a lua, as estrelas e Jesus. O céu é esperança, porque é onde Deus mora e onde um dia a gente pode voltar. Eu queria tanto você interagindo aqui com a gente hoje, mas não tá dando, o sinal aqui não vai acontecendo, mas eu sei que você está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. Bem-vindo. No bloco anterior, nós falávamos sobre o trabalho da ADRA, essa agência de recursos que a igreja tem para assistir pessoas em suas necessidades diversas, com alimento, com roupa, com carinho, com amor, no dia a dia, com atendimento à saúde básica. Tem muita coisa linda. Quem sabe um dia a gente faz um programa só trazendo aqui mais histórias, viu, pastor? Okay. É só produzir aí que a gente combina e você volta. Mas tem um VT agora que eu queria mostrar para vocês, que está muito ligado ao que nós falávamos agora há pouco e ainda vamos falar ao longo do programa. Essa vida precoce. Nós vamos mostrar agora a realidade de algumas meninas adolescentes, são realmente muito meninas e estão cuidando de outros meninos, de outras meninas que agora são seus filhos, grávidas, adolescentes. Acompanhe aí com a gente. Gravidez na adolescência é um problema sério no Brasil. Conforme o levantamento de 2009, eram uns 574 mil meninas nessa situação. Só no Pará, no mesmo ano, foram registrados quase 40 mil nascimentos de filhos de adolescentes. O apoio e a orientação nem sempre existem no lar. A solução vem muitas vezes através de projetos como o AMA, o Apoio a Mães Adolescentes, uma parceria da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, e a Prefeitura de Paragominas, no Pará. Nas escolas, as meninas são localizadas e passam a ser atendidas em casa mesmo. Então, o objetivo é auxiliar, acompanhar essas meninas, garantir uma gravidez saudável, um bebê saudável. Então, individualmente, nós vamos à casa, orientamos quanto à alimentação, o que elas devem comer e o pré-natal que deve ser feito. O AMA está hoje com 85 participantes inscritas. Depois da gravidez, o trabalho da equipe é orientar as gestantes para que a criança possa nascer saudável e a família tenha as condições mínimas de se estruturar para o futuro. Em alguns casos, até abortos são evitados. Como a Secretaria de Educação nos apoia, então nós demos prioridade às crianças da escola. Então, uma nos procurou e falou, olha, tem uma amiguinha minha que tem 14 anos, está grávida e quer abortar, né? Aí, como a gente poder descobrir isso? Porque se ela quer abortar, ela não vai dizer que está grávida. Então, nós nos reunimos várias vezes com ela, né? E tentamos até que nós conseguimos que ela dissesse que estava grávida realmente e nós conseguimos tirar isso dela. Então, o Projeto AMA é um parceria muito boa, porque esse problema de gravidez nos jovens e adolescentes, nós temos muito em nossas escolas. Então, até então eu não tinha um apoio. Então, com esse projeto, foi um alívio no meu trabalho. A sigla do projeto tem tudo a ver com amor. Esse é o tipo de sentimento que fez diferença na vida de jovens como Luceliane, com 2 filhos, que sofreu as consequências de uma gravidez não planejada. Se eu tivesse tido apoio, como as adolescentes estão tendo agora, na gravidez, durante a gestação toda, seria melhor tanto para mim, porque na minha primeira gravidez, eu sofri muito, porque a gente fica com aquele medo de contar para os pais, na realidade. Porque quase todo mundo, adolescente, não tem um diálogo com o pai, com os pais, sobre gravidez, sobre preservativo, sobre sexo. Os pais não falam com os adolescentes. Vida nova, agora também quem tem é Marcilene, que tem um filho. A ajuda veio na hora certa para a educação dele. Na escola que eu conheci o projeto, através da irmã Rosa. Ela teve uma noite lá no colégio, chamando as meninas adolescentes, né? Que já estavam grávidas ou que tinham neném já. Eu comecei a participar das reuniões e graças a Deus me deu muito bem, me senti mais segura, né? Mais do que ajudar agora, o Projeto AMA dá uma esperança de futuro para quem deixou para trás estudos, trabalho, mas ainda quer ser feliz.
Tá aí, né? Um dos grandes exemplos de etapas queimadas na vida. É. Exatamente, que coisa impressionante, é comovente, né? De ver uma menina tão pequena cuidando de um outro bebezinho agora sem estrutura nenhuma, perdendo a infância, deixando para trás uma história. Isso é uma realidade no nosso país, né? Muitas crianças sofrem isso e realmente eu fico me perguntando e pergunto para você, mamãe, papai que está aí assistindo o nosso programa, qual é o preço, né, da felicidade do seu filho? O preço é o seu trabalho, o preço é o seu tempo, o preço é aquilo que tem de valor para você. Eu acho que vale a pena você abrir mão de uma coisa que é muito importante, até porque é temporário. É uma coisa que eu costumo repetir muito. A infância do seu filho, ela é temporária, ela vai passar. Se essa infância for bem estruturada, bem desenvolvida, acolhida, inclusive com informação sobre sexualidade, sobre o que pode, o que não pode, sobre afeto, tocar essa criança, colocar no colo, para que ela não fique interessada rapidamente no afeto de outro, no afeto de outra pessoa, em buscar isso em algum outro lugar. Se você fizer isso, estruturar bem, você pode diminuir o risco, né? Em grande porcentagem o risco para que eles não sofram e não tenham esse tipo de problema. Porque lá na frente é fácil dizer, mas o que aconteceu? Né? Como que isso foi acontecer? Você é inconsequente, aí jogar toda a culpa em cima do adolescente, né? Mas a base, se bem estruturada, ela é firmada como uma rocha realmente. Então, acho que vale a pena. Não há preço que você possa dizer, olha, isso aqui para mim é muito importante, então eu não abro mão disso. Então, colha também a consequência lá do que possa vir, né? Entre as cartinhas que eu recebi nesse final de semana, eu nem tinha me dado conta, vi isso agora há pouco, de uma mãe que diz assim... melhor dizendo, uma mãe dizendo, Arleide, a gente quer que os filhos cresçam sendo úteis, crescendo para serem como boas criaturas, mas eu não estou tirando tempo para eles no lado amorável, no tempo de fazer cultos, de passear. E ela diz assim, fala mais sobre esses assuntos no seu programa, que estamos falando justamente hoje. E a gente não quer desconsiderar, depois de ver um VT como estes, né, pastor, que há toda uma realidade ali por trás. Nós estamos falando ali também de uma região carente, né? Nós vamos encontrar ali pais que saem para a luta pesada mesmo do dia para voltar para casa e ter o alimento, às vezes não tem. Há toda uma situação social por trás daquilo ali que dariam outros programas para falarmos sobre isto. E alguma coisa pertinente. Mas de tudo a gente vê novamente ali a ausência de uma família bem trabalhada, né, pastor? Não, exatamente, esse é um caso, não é, específico que nós mostramos aqui, mas que ele, de uma certa forma, ele ilustra e se amplia. É interessante que esse vídeo nós fizemos há 2 anos atrás. Notaram que ali diz que 80 meninas, não é? Para vocês terem a ideia da dimensão desse problema, hoje nós atendemos cerca de 500 meninas, não é? E a gente sente que o que a gente faz é uma gota d'água, não é? E quando nós... Por que nós estamos fazendo? Por que fazemos este projeto, por exemplo, não é? Porque nós identificamos que este é um grande problema, não somente no norte do Brasil, mas em todo o Brasil. E quando nós vamos estudar a fundo, só existe uma resposta que é a causa desse problema. É justamente a família desestruturada, não é? É como uma das adolescentes mencionou, não é? Os pais não conversam, não discutem esses temas com os filhos, não é? O tema da sexualidade, elas não têm orientação. Então fica muito difícil. E aí, talvez até fazendo um link com este telespectador que escreveu, essa mãe, não é, a preocupação dela. E isso volta àquilo que nós já discutimos, né? Nós temos que tomar uma decisão, onde nós vamos gastar o nosso tempo, né? Essa mãe menciona tempo. Talvez nós pais, ou os pais, aqueles que nos ouvem, devem passar mais tempo com seus filhos, não é? Nós sabemos que a questão da sexualidade, no caso da adolescência, principalmente, no nosso país, na nossa cultura, é também um tabu, não é? E muitas vezes os pais têm dificuldade de discutir esses temas, não é? Por uma questão de tabu. No caso, no contexto do projeto nosso, por exemplo, nós temos um outro agravante, não é? Que também aí nós temos um contexto de pobreza extrema, onde os próprios pais não têm uma educação, uma formação adequada, e veja como isso vai se refletir depois nos filhos, não é? E, obviamente, isso não acontece somente nessas camadas sociais, não é? Mas por razões diferentes, não é? É interessante que
Por um lado, nós discutimos aqui no início que muitas vezes no afã de querer ganhar mais, de querer ter mais e comprar mais e ter uma vida mais confortável e até dar uma vida mais confortável aos filhos, nós acabamos negligenciando aquilo que é mais importante, que é o tempo que nós devemos dedicar a eles. Esse é um lado. É uma parte da verdade. É uma parte. Né? Neste caso nosso, em que nós trabalhamos especificamente, nós vemos casos em que muitas vezes a própria família incentiva essas adolescentes a terem uma gravidez precoce, como que, não é? Porque, obviamente, por trás disso aí existe outras motivações, não é? Que é a própria situação social. Então, veja como esse é um assunto, não é? Ele não é um assunto fácil. Não, ele é delicado. Não é? Ele é um assunto delicado. Mas isso sempre volta para o mesmo ponto, né? É a família que não está bem estruturada, não é? Os valores estão muito invertidos na nossa sociedade. Pois é, aí nós sabemos disso, nós sabemos que quando trabalhamos com comunicação e nós utilizamos de um veículo de massa, como é a televisão, nós estamos falando para todas as camadas sociais. Sim, e é fato que a Novo Tempo chega dos presídios aos lugares mais distantes do norte, do nordeste, atravessa o Brasil, chega do outro lado, tem gente lá na Angola, nos países da África, acompanhando, enfim, do outro lado do mundo. Estamos aí, nós estamos falando de temas gerais, mas que vão passar pela particularidade ou pelas particularidades de cada um. Claro. Então, mas quando nós trazemos esse assunto à tona, nós estamos trazendo de uma maneira que possa ser compreendido, entendido e refletido por todas as pessoas. Então, é fato que existem pessoas que não têm formação, não têm muita condição. Mas, por outro lado, nós vamos precisar chamar a atenção daqueles que têm mais condição financeira, principalmente, até porque essa miséria que muitas vezes nós não vemos porque nós não nos aproximamos dela, mas ela existe, é justamente por conta do nosso egoísmo, de nós querermos ter uma poupança, sendo bem pobrinho, simplinho como eu, né? Mas de ter um patrimônio, de ter uma história e não me dou conta do que está o egoísmo é a nossa bandeira, essa é a grande verdade, nossa bandeira natural. Mas, amados, precisamos então, nós que temos um pouco mais de recurso intelectual, um pouco mais de recurso financeiro, um pouco mais de disposição, de ir e ajudar. O que vocês fazem lá com a Adra. O senhor me dizia, quando nós pensávamos sobre o programa de hoje, que, por exemplo, essas meninas, elas são elevadas a voltar à escola, porque sem escola, sem educação, né? Então, exatamente. Por exemplo, uma das coisas que nós notamos, não é, nessas meninas, há duas coisas acontecem quando elas ficam grávidas assim. A primeira coisa é que o pai, não é, ele desaparece, ou seja, elas ficam sozinhas para cuidar de uma criança, não é? E segundo, é que essas meninas, elas vêm de uma situação econômica muito difícil e elas vão abandonar a escola. Não é? Porque agora elas têm que cuidar de um filho. Elas estão passando por uma transformação, não é, no seu corpo, que muitas vezes no caso dessas meninas mais jovens, elas não estão preparadas fisicamente, não é, para enfrentar. E depois isso, como consequência, vai trazer também alguns transtornos emocionais para elas. Então elas deixam a escola. E a gente sabe que a pior coisa que poderia acontecer a elas é abandonar a escola. Por quê? Porque elas já vêm de uma camada extremamente pobre. A escola, a educação é a única oportunidade que elas têm de quebrar esse ciclo de pobreza, de talvez ter um futuro melhor. Agora, vem uma gravidez indesejada, não planejada, e ela deixa de estudar, veja que a miséria vai aumentar, porque ela tem mais um ser para cuidar, para alimentar, para vestir. Não é? Então, no projeto, por exemplo, essas meninas, uma das condições para elas participarem do projeto é que elas não deixem a escola. E nós fazemos todo um trabalho com a escola, não é? Para que essas meninas continuem, para que elas possam amamentar os seus filhos aí, né? Os seus bebês. Pastor, outras pessoas podem multiplicar esse projeto? A Adra tem como ter em outros lugares esse tipo de projeto? Sim, sem dúvida. Nós estamos, podem entrar em contato conosco. Esse é um projeto que hoje nós estamos fazendo em 4 municípios do estado do Pará. Nós estamos ampliando agora para o estado do Maranhão e também para o Centro-Oeste, o Distrito Federal, onde também nós temos esta mesma situação, não é? Mato Grosso do Sul, Goiás. Então as pessoas podem, se elas querem. E também, Darleide, eu não sei se poderia fazer o que vou fazer Fique aqui, à vontade, não é? Mas nós também, as pessoas podem apoiar, não é?
mesmo a ADRA a implementar um projeto como esse, não é? A ADRA, como uma organização social, não é? Nós dependemos de doações que as pessoas fazem para ajudar a financiar projetos como esse, não é? Obviamente, não somente essas doações, não é? Porque nós, esse projeto que foi mostrado, por exemplo, nós fazemos em parceria com as prefeituras, não é? Dos municípios onde trabalhamos, com a Secretaria da Educação, da Saúde. Então, é uma parceria onde nós damos as mãos para, não é, para uma causa comum. Mas nós também estendemos, não é, as pessoas, não é, de boa vontade, que querem ser solidárias e que querem apoiar também uma causa como essa, né? Elas podem podem entrar no nosso site lá, não é? No site www.adra.org.br e procurar pelo projeto AMA, Apoio a Mães e Adolescentes, e pode fazer lá a sua doação, ou pode até mesmo ser um voluntário no projeto, né? Dedicar um pouco do seu tempo. Eu creio que há muitas maneiras de nós ajudarmos. É muito fácil, Darleide, doutora Vanessa, nós falarmos dos problemas, não é? Nós conhecemos os problemas e eles têm uma dimensão muito grande, mas nós temos que ser parte da solução, não é? Eu creio que em algum momento você, Darleide, mencionou que muitas vezes nós achamos que essa é uma tarefa do governo, é uma tarefa de outros, não é? Não, essa é uma tarefa de todos nós. E principalmente dos cristãos, E né? principalmente nós cristãos, obviamente, porque... Por que a ADRA faz o que faz, não é? É justamente por quê? Porque nós estamos seguindo o quê? O exemplo que Jesus nos deixou, não é? O nosso trabalho é demonstrar, através de projetos como esse, não é, o amor e a compaixão de Deus, não é, que foi aquilo que Jesus deixou como exemplo para nós. É simples assim. E todos nós temos o dever, não é, de participarmos, de fazer alguma coisa. O governo sozinho não consegue, os problemas são muito maiores. É verdade. E a campanha da ADRA, no momento, é faça a diferença, né? E se tem uma coisa que é absolutamente contrária ao cristianismo, é justamente a indiferença. Exato. Então, não seja indiferente. E nós vamos sempre puxar a responsabilidade para a família, inclusive no que diz respeito à família, ensinar os seus filhos a tirar tantos olhos de si, porque tem que ser o brinquedo novo, tem que ter a roupa nova, tem que ter aquilo novo, tudo, sei lá o quê, né? Qual o estilo de vida da sua família. A gente está falando de um jeito bem geral. Mas quantas vezes vai numa porta de uma escola e vê o número de crianças que ficam ligando para os seus pais dizendo, vem me buscar. Como é que essas crianças todas têm um celular, né? E tem muitas escolas que têm um problema, como é que elas vão guardar aquele celular, como é que elas vão dar conta. Enfim, cada um sabe de como se manifesta o ter, o querer, os desejos, o consumo na sua família e o quanto dá conta disto. Mas que tal nós ensinarmos nossos filhos a tirar tanto olho de si e das coisas próprias que vêm junto com essa precocidade toda e ensiná-los a olhar para o outro de verdade, não é fazer caridade. Está chegando o Natal, qual a caridade que a gente vai fazer? Caridade não é alguma coisa para a gente fazer no Natal, é para a gente fazer a vida toda. Isso é formação de caráter, estrutura da vida. Mas famílias, homens, mulheres, pais, mães, o que nós estamos fazendo? Veja que na realidade essa mãe querida, que eu respeito absurdamente, ela diz assim, Darleide, fale mais sobre isso no programa. Eu não estou tendo tempo para os meus filhos. O que eu preciso dizer aqui no programa? Se você já está me dizendo que sabe qual é o caminho da solução, né? Então, eu acredito que a gente precisa ficar gritando assim, a toda hora para nós mesmos, o que eu vou fazer para mudar a minha realidade a partir de agora, né? Até porque, Darleide, eu acho também que a gente tem acostumado os filhos a trocar o ser pelo ter. Então, a gente não tem tempo e a gente inclui coisas e dá coisas para substituir a nossa ausência, né? Para substituir essa culpa que a gente sente de não estar presente na educação dos filhos. Então, tem muitos pais que dizem, olha, mas no meu caso, eu preciso lutar lá pela sobrevivência, porque senão eu não consigo manter, inclusive, a comida dessa criança, né? Mas nós temos aí um final de semana, onde muitas vezes você tem um pouco mais de disponibilidade, você chega à tarde do seu trabalho, então você pode à noite sentar lá com o filho, com a filha, ter um momento com eles, né? A gente costuma dizer, olha, mas eu tenho muita tarefa da casa, sempre vai haver tarefa, deixa um pouquinho de lado, mas senta um pouco com essas crianças, inclusive para direcionar como você está, como está na escola. Eu tenho alguns pacientes que dizem, olha, meu pai e minha mãe nunca foram em nenhuma reunião de escola, nunca foram saber como eu estava, era sempre o outro quem tinha que cuidar de mim, não era o meu pai que ficava ali me direcionando o caminho que eu tinha que seguir, né? A respeito do trabalho, meu pai nunca sentou comigo e disse, olha, meu filho, você está precisando de ajuda, você quer alguma orientação? Então, nós estamos falando de coisas que são básicas, que todo pai e mãe pode oferecer. E você está me falando aqui de uma coisa que me fez pensar que talvez vai faltar essa mãe para fazer isso,
filhos, talvez vai faltar esse pai para fazer isso. Mas faz quem está percebendo. Um cuidador. Lá, um cuidador, avô, vizinho, avó, a vizinha, sei lá, sim. participa da vida de alguma forma daquela família, tá vendo alguma coisa, faz amizade com essa criança, faz amizade com esse adolescente. Não é a mesma coisa de ser o pai e a mãe, obviamente, mas tenta ajudar, sabe, os jovens da sua igreja, os adolescentes da sua igreja, se aproxima lá das comunidades mais carentes, vai lá, faz alguma coisa, mas lembrando que a nossa chamada é sempre para a família, de dentro dela para fora dela, mas se dentro dela você vê o caos, então vai lá e ajuda, como no caso desse projeto que nós mostramos agora, do projeto AMA, é de fora para dentro, né? As famílias não deram conta, por conta de uma série de dificuldades, que se nós fôssemos visitar um a um, daria aqui para a gente falar até amanhã, de manhã, mas é de fora para dentro, então vamos ajudar dessa maneira, né? Eu estava aqui, quando eu estava pensando no tema de hoje, eu encontrei algumas dicas, eu vou passando aqui, vocês vão me ajudando, por exemplo, para falar do dentro de casa, né? Do que acontece dentro de casa e os pais devem ficar atentos. Porque tem muitas vezes também que a gente precisa ser um pouco mais didático para ver se está entendendo por onde começar, né? Crianças de 6 e 7 anos não precisam de celular. Não são dicas que eu elaborei, mas assino embaixo. Assim, avalie com cuidado a necessidade dessa criança ter um celular. Não daquele de R$1,99. Menino, vai brincar aí, vai. Mas dá um celular para a criança de 6, 7 anos, né? Ele vai pedir. Preste atenção no que as crianças estão assistindo e ouvindo na televisão e fique de olho no que está acessando no computador. Se tem Facebook e outras redes sociais, entre como amigo e visita ali o que está acontecendo. Pais, é um negócio assim que você tem que ficar ligado. Tem pedófilo nas redes sociais, né? Tem pessoas que fazem absurdos com seus filhos debaixo do seu nariz, mas você tá ali no quarto. As crianças estão se apaixonando porque a outra pessoa, que às vezes é um pedófilo, está se utilizando desse tipo de recurso para atrair, então sim, é real. Exatamente. Eu conheci uma família muito bonitinha esse final de semana e a menininha do lado, acho que ela tem 5 para 6 anos, uma belezinha, e ela me dizia assim, a mãe disse, Dalide, vê se eu estou errada. Ficam dizendo, os pais, amigos, né, dizem assim, olha, meu filhinho vai casar com a sua filhinha, olha o seu namoradinho. E a menina fez assim com o bracinho, e fez cara de brava e não gostou e foi falar pra mãe. Mãe, ele tá dizendo que eu vou ser a namorada do filho dele. Aí a mãe disse assim, volte lá, explique pra ele o que eu lhe ensinei. Ela voltou, olha, o que eu lhe ensinei. Aí ela voltou lá e falou assim, eu gosto muito de você, mas eu não gostei da sua brincadeira e eu não quero namorar com seu filho porque eu sou criança. Olha, tá que vendo legal. que a gente está falando do que é ser ensinar dentro de casa, né? Exatamente. É isso. Às vezes a gente acha bonitinho e fica incentivando. E às vezes a gente vê também uma criança com uma outra atitude que faz parte da idade, mas a gente vê como é uma coisa boba. Ah, mas faz isso porque não sabe nem o que está fazendo. A criança aprende realmente na infância. Existem 3, segundo Piaget, desenvolvimentos que são práticos, e a criança só vai começar a se desenvolver a partir dos 7 anos a 12 anos de idade, que é o último, que é o operatório, onde ela tem isso de forma concreta. Até os 7 anos ela faz por imitação inconsciente. Então tem muitas coisas que a criança faz que ela não está nem percebendo por que faz, mas é o pai e a mãe que tem que dizer, vá e diga isso que eu estou te dizendo, porque eu te ensino dessa forma. Então essa mãe está corretíssima. Corretíssima, você é tão assim fofa. que tem que ser mesmo. Beijo para vocês, amados. Eu devo ter anotado o nome de vocês em algum lugar para mandar abraço, mas então, né, tô tão aqui cheia de coisa, cheia de papel, que não vai ser hoje, mas um beijo para vocês, viu? Um abraço para o pastor Jair, que foi o coordenador geral de toda essa programação que estive aí no Espírito Santo. Muito obrigada pelo carinho, pastor Jair, professora Ruth. Um abraço para Ellen, pastor Júnior, para a Julinha, para o Eric. Um beijo muito grande, muito especial para vocês, viu? Obrigada por todo o apoio, por todo o cuidado e tantas outras pessoas que passaram pela minha vida nesse final de semana. Enfim, tem um monte de coisa aqui, dizendo... os meninos, cuidado, o problema está no excesso do videogame, cuidado com jogos, videogame, computadores, jogos de lutas, de guerra. Ofereça a ele um livro, minha gente, vamos ler, vamos ler, vamos prestar atenção. Tem um monte de dicas aqui, mas o tempo já está indo para o final. Eu queria muito rapidamente dizer, pais, cuidem de dar orientação sexual para os seus filhos. Cuidem. Vejam as meninas grávidas, tão meninas grávidas. E a gente pode até falar que é num círculo de mais carência, não sei o quê, mas, pastor, um dos estados que mais tem adolescentes grávidas é onde? É qual? É São Paulo. São Paulo. Nossa. São Paulo, centro-oeste, né? Então, aqui, centro-oeste, sudeste. Nós estamos falando de um estado rico, nós estamos falando...
Entendeu? Então, assim, nem é uma questão de ser mais ou menos, é norte, nordeste, não. Olha, São Paulo. Então, pais, atentem para a educação sexual dos seus filhos. Tem vergonha? Se vira, dá teus pulos, separa alguns programas, escreve, dá livro, dá um jeito. Não vai deixar. Se você deixa seu filho sem essa informação, ele vai aprender sobre sexo na novela. Você parece que é um discurso, sabe, de coisa antiga. Não, novela. Ensina demais. Filmes ensinam demais erroneamente. Faz isso não, ajuda seu filho. Se ele não quiser falar de sexo, cria caminhos, porque às vezes ele fica envergonhado, cria caminhos para ensinar. Mas enquanto criança, ensina o caminho que deve andar, gente, por favor. Minha Raquelzinha disse que acabou, pastor, mas dá sua palavrinha. Sim, não, a Bíblia diz, Darleide, que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Isso. E aí, quando ela for grande, até quando ela for grande, ela não vai se esquecer. Muitas vezes nós achamos que os filhos têm que aprender sozinhos. Não, a Bíblia diz que nós, como pais, temos a responsabilidade de ensiná-los. Exato. E nós temos que decidir o que nós queremos para os nossos filhos. Para eles, o mais importante é o nosso tempo, não é? É o nosso carinho, a nossa dedicação. Não são as coisas que nós queremos dar para eles. Exato. No fundo, eles querem é a nós mesmos. E isso só podemos dar através do nosso tempo, da nossa dedicação. E não se iludam, os nossos filhos, eles esperam ouvir de nós muitos nãos. É verdade. E acompanhado disso, muito eu te amo. Te digo não porque te amo. Exato. Vanessinha, obrigada. Obrigada a você, um prazer. Deus te abençoe, Amém. viu? Beijo para os seus lindos filhos também. Obrigada. Amados aí de casa, até semana que vem. E peça a Deus sabedoria. E você há de conseguir a ser um pai, a ser uma mãe, um homem e uma mulher com filhos para apresentarem a Deus dizendo: Senhor, eis aqui os filhos que tu me destes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até semana que vem com mais um consultório de família. Até lá.